Nessa questão ele dá pra gente um cone e diz que esse cone foi seccionado por um plano alfa paralelo à base desse mesmo cone. Com isso gerou dois sólidos com volumes iguais, né? Então quando ele fez a secção aqui desse cone, você tem esse volume aqui que é um outro cone e um tronco de um cone, ele está dizendo que esses volumes são iguais. Eu chamei de V1 o volume desse cone menor e de VT o volume do tronco. E ele quer que a gente calcule a distância da secção até o plano da base. Então, vamos resolver essa questão. Antes disso, peço que você faça a inscrição no canal, dê aquela curtida e faça um comentário se possível para que esse vídeo possa chegar a um número maior de pessoas. Então, vamos lá. Essa distância que nós queremos calcular é justamente a altura do tronco, que eu vou chamar de Hzinho, tá? Então, aqui essa altura, que é o que a gente vai procurar, é o Hzinho. E aqui a altura desse cone menor, que foi gerado pela secção, vai ser tudo menos Hzinho. Tudo é Hzão. Então, essa altura aqui vai ser Hzão, tudo menos Hzinho. Outra coisa aqui que eu chamei o cone, né, o cone inteiro, de V2, tá? Quando eu falar de V2 aqui na questão, eu estou me referindo ao cone inteiro. Algumas conclusões que nós temos aqui. Olha só. Eu sei que V2, que é o volume do cone todo, vou escrever isso, o volume do cone todo, V2, vai ser V1, o volume do primeiro cone, pequenininho, mais o volume do tronco do cone, certo? E isso é uma relação que eu tenho só olhando aqui a figura. Inclusive, ele me deu figura, a gente tinha que desenhar a figura para facilitar a resolução do problema. Outra coisa que eu posso usar aqui, quando eu fiz a secção aqui e esse plano é paralelo à base, eu gerei dois sólidos semelhantes. Quer dizer, o cone todo vai ter suas medidas lineares semelhantes às medidas lineares desse cone menor aqui. E aí como é que a gente monta a razão de semelhança para sólidos quando a gente fala de volume? Ora, a razão entre os volumes, então o volume do cone todo sobre o volume desse cone pequenininho, já que eles são semelhantes, vai estar para a razão de suas medidas lineares. E aí eu tenho como medida linear aqui para usar, eu tenho a altura, Hzão, que é do V2, e aqui, do cone pequeno, é Hzão menos Hzinho. Só que isso aqui tem que estar elevado ao cubo, porque é volume, 3 dimensões. Se fosse área, isso aqui estaria elevado ao quadrado. Se fosse só a medida linear, e a gente estivesse trabalhando em uma dimensão, a gente não eleva nada, né? Seria elevado a 1, por exemplo, tá? E aí a gente vai trabalhar com essa razão de semelhança aí. O que a gente pode fazer aqui? Olha só. Uma ideia, por exemplo, V1 é igual a VT. Então, nessa relação aqui em cima, na verdade, tá? Vou chamar ela de asterisco, vou fazer ela aqui embaixo. Esse asterisco que nós temos aqui, o V2, é igual a V1 e o VT também é V1. Então, eu vou substituir o VT por V1. E aí eu concluo que o volume do cone todo é 2 vezes o volume desse cone pequenininho. Com isso, né, eu posso substituir essa relação aqui que eu obtive agora na razão de semelhança. Então, ali onde eu vejo V2, eu vou colocar 2V1, tá? Então, estou substituindo aqui, ó. 2V1 está para V1, assim como Hzão sobre Hzão menos Hzinho, está todo mundo elevado ao cubo. E assim eu trabalho só com um dos volumes, certo? Bom, aqui eu posso cancelar esse V1 com esse V1, e aí o que sobrou pra gente? Sobrou que 2 é igual a Hzão menos Hzinho ao cubo, tá? Não tente abrir isso aqui, senão você vai criar uma expressão de terceiro grau. Vamos eliminar esse cubo. E para eliminar o cubo, eu tiro a raiz cúbica dos dois lados. Então, e não é preocupante isso, porque quando você olha para as opções, você vê que as opções têm termos com raiz cúbica. Então, tirando a raiz cúbica, vai ficar a raiz cúbica de 2. E aqui, quando eu tirar a raiz cúbica, vai eliminar esse cubo aqui. Então, vai ficar Hzão menos Hzinho. E agora eu vou trabalhar com aquilo ali. Bom, posso multiplicar os dois lados por Hzão menos Hzinho, que é a mesma coisa que a gente diz que passar multiplicando. E aí isso tudo aqui vai ser multiplicado pela raiz cúbica de 2. Então eu tenho que a raiz cúbica de 2 Hzão menos a raiz cúbica de 2 Hzinho é igual ao Hzão. Como eu estou procurando o Hzinho, que é a distância aqui da seção até o plano da base, eu vou isolar o Hzinho. Como esse Hzinho está negativo, e é o Hzinho que eu quero encontrar, eu vou passar ele para o outro lado e ele fica positivo, né? E aí esse Hzão vai vir para cá para juntar com esse raiz cúbica de 2 Hzão. Então eu tenho raiz cúbica de 2 Hzão menos Hzão é igual raiz cúbica de 2 Hzinho. Agora eu posso passar essa raiz aqui dividindo, né? Ou multiplicar, ou dividir os dois lados por raiz cúbica de 2, dá no mesmo. Então eu vou ter o quê? Que Hzinho vai ser isso aqui, raiz cúbica de 2 Hzão menos Hzão, divididos por
raiz cúbica de 2. Essa é a resposta, só que a resposta não está assim, eu tenho que dar uma arrumada aí nesse problema. E aí como é que a gente vai arrumar? O Hzão é um fator comum ao numerador da minha fração, então eu posso colocar ele em evidência. Então eu vou colocar o Hzão em evidência e vai ficar assim, colocando Hzão em evidência, você vai ter raiz cúbica de 2 vezes Hzão, menos, agora eu tenho que recuperar esse Hzão aqui. Se eu tenho um Hzão já aqui fora, eu tenho que multiplicar por um negativo aqui dentro. Tudo isso sobre raiz cúbica de 2. Agora a gente vai olhar para as opções e vai ver se tem algo que se assemelha a essa resposta que nós chegamos. E aí olha para a letra A. A letra A, raiz cúbica de 2 menos 1. O Hzão ele botou aqui, ó, significa que o Hzão está multiplicando toda a fração. Então seria a mesma coisa que eu colocar isso aqui em evidência. E aqui embaixo sobre a raiz cúbica de 2. Então a nossa resposta aqui é a letra A. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!